A gente continua nesse assunto porque, como acompanhamos, a ata do Copom, divulgada nesta terça-feira, indica a necessidade de juros altos por mais tempo e reforça ainda a preocupação fiscal e também os temores com a inflação. Nosso entrevistado é o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. O professor está aqui com a gente, chegando para falar sobre a ata do Copom. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Bom, professor, para esclarecer a nossa audiência, pode parecer talvez um contrassenso do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou não é um contrassenso, dizer que os juros vão permanecer altos por mais tempo do que se imaginava, mas não necessariamente isso quer dizer que os juros vão subir ainda mais. É isso, professor? Exatamente, né? O que acontece em geral é que a política monetária ela demora um tempo para gerar um impacto na economia, né? O horizonte relevante para a política monetária é em torno de 18 meses, porque com o aumento dos juros hoje, ele só vai impactar totalmente a economia daqui a 1 ano e meio. Então, a economia, quando o Banco Central mexe nos juros, é como se fosse um grande transatlântico que está olhando lá na frente. Você não está olhando pertinho do navio. Então, o que eles estão anunciando é, olha, a gente já acabou o ciclo de elevação de taxas de juros, achamos que o aperto monetário é forte e agora vamos aguardar os efeitos dele para saber os próximos passos da política econômica, né? Em vez de ficar aumentando sucessivamente. O recado do Banco Central é: já fizemos o aperto monetário, agora vamos aguardar o seu impacto na economia e, a partir daí, vamos ver quais serão os próximos passos. A inflação cedendo, daqui a um período de tempo, a gente se inicia um processo de redução gradual da taxa de juros. Caso a inflação demore mais a ceder, a gente vai manter esse nível de taxa de juros por um período mais prolongado. Professor, agora o ponto que eu queria tocar com o senhor é o seguinte: o Copom fala sobre a questão fiscal do Brasil. Hoje, a Instituição Fiscal Independente do Senado também divulgou um documento citando as preocupações fiscais aqui do país, que o Brasil precisa fazer a lição de casa, mas a gente sabe que politicamente, né, essa não é uma questão política, o próprio governo Lula já indicou que não deve fazer o ajuste fiscal ou os cortes que o mercado tanto espera. Aí como é que fica esse dilema, professor? Justamente o fato de você ter uma política fiscal que ela não está fazendo o dever de casa, ela aumenta a pressão sobre a política monetária, né? Ou seja, nos últimos anos a gente persistentemente teve um PIB acima daquele que foi esperado, né? E a inflação também maior do que a esperada. Da onde que vem essa inflação maior e o PIB crescendo mais? Justamente das surpresas do lado fiscal, na qual o governo tem gastado persistentemente mais do que se esperava. Isso aumenta o nível de atividade da economia, faz com que o mercado de trabalho fique forte, que foi um dos motivos ressaltados hoje no Banco Central, a dificuldade da inflação ceder, mas tem um efeito negativo que é, olha, dado que o fiscal está desancorado, dado que a gente tem um problema fiscal grave, a gente não tem um superávit primário, a nossa dívida está crescendo, isso aumenta o risco do país, porque aumenta a taxa de juros básica da economia. Por quê? Porque os juros da economia ele tem um componente que é estrutural, que depende da taxa de juros real de longo prazo, e essa taxa é negativamente impactada, ou seja, ela aumenta quando o fiscal está fora do lugar, né? E justamente o Banco Central vem repetindo isso em diversas atas, falando, olha, a importância de ter um fiscal consistente com uma meta de inflação que a gente tem e para possibilitar uma taxa de juros mais baixa. Enquanto a gente tiver uma política fiscal que não é consistente com uma dívida que saia da sua trajetória atual, que é explosiva, que é de aumento sistemático da dívida, o trabalho do Banco Central vai ficar prejudicado e os juros tendem a ficar mais elevados.